Olá, tudo bem com você? Haviam dois jovens que estavam querendo atravessar um precipício. Esses dois jovens, eles observaram a distância entre uma montanha e outra e aquele precipício que precisava ser atravessado. Eles precisavam chegar no outro lado. O primeiro decidiu, eu vou. E jogaram uma corda que se prendeu do outro lado. E foi. Ele simplesmente começou a andar e atravessou o precipício. O segundo, quando via o companheiro do outro lado, começou a gritar: "Ei, me diga, como é que você fez isso? Como é que você faz? O que aconteceu? Como é que você conseguiu tão rápido? Como é que eu faço? Por favor, me diga." E o companheiro do outro lado disse assim: vem andando. Quando você estiver pendendo para um lado, meio caindo para o lado esquerdo, tenta voltar para o lado direito. E vai sempre ajustando. E vem devagar, mas vem no caminho do meio. O caminho do meio é o caminho do equilíbrio. A manutenção do equilíbrio emocional, a manutenção do nosso equilíbrio de vida está no caminho do meio. Quando você observar que está indo demais para o lado negativo, demais para a reclamação, demais para observar a sombra das outras pessoas, demais para se criticar, achar que não é bom o suficiente, volta, opa, observa o que você tem de bom, observa o que as outras pessoas têm de bom, observa o que o mundo está te trazendo, que são coisas boas. Você vai estar fazendo o quê? Fazendo aquele jogo, o jogo do equilíbrio. E nesse jogo do equilíbrio, nós dizemos que fazemos a manutenção da nossa vida. E essa manutenção, ela precisa ser feita todos os dias. E ela precisa ser feita sempre. Como é que nós fazemos a manutenção do equilíbrio? Como é que você faz a manutenção do teu equilíbrio? Já parou para pensar isso? Que muitas vezes você está num extremo de tristeza e alimentando aquela tristeza, e alimentando aquela dor, alimentando aquela falta de esperança, aquele desespero, alimentando aquela ansiedade. Como é que você faz para ir para o outro lado? Opa. Eu tenho uma forma que eu acho muito simples, que eu digo, eu chamo o meu próprio nome. Digo assim: Sandra, opa, para com isso. Observa o outro lado. O que tem de bom? Porque muitas vezes nós caímos e vibramos num padrão tão negativo e nós não percebemos. Nós entramos naquela loucura mental, né? Eu digo loucura mental porque quando nós começamos a ficar só no nosso pensamento, no nosso nível mental, no nosso nível intelectual, nós ficamos no julgamento, nós ficamos na crítica, nós ficamos do lado de fora. E ficar do lado de fora significa o quê? Viver de aparência. Viver de aparência é o oposto da vida de essência, de viver da nossa essência. Como é que você pode viver da tua essência? Observando-se, trazendo coisas boas para a tua vida, trazendo o bem para a tua convivência, para o teu dia a dia, mesmo que as pessoas de repente não entendam. Porque o que acontece é que você muitas vezes acha que está fazendo uma coisa certa, que está fazendo um bem, que está ajudando, mas para a forma daquela pessoa pensar, sentir, perceber, conceber o mundo, não é bom. E o que acontece nos relacionamentos, no nosso dia a dia, com nossos filhos, com nossos companheiros, com as pessoas do trabalho? Nós não nos colocamos no lugar da outra pessoa, nós simplesmente achamos que a pessoa está errada ou que as pessoas estão erradas. Porque vocês
tem valores assim, eu tenho valores assim, porque isso, porque aquilo. A gente entra naquela conversinha, né, da nossa mente e dando um monte de desculpas. Por quê? Por que a gente fica dando desculpa? Porque a gente não quer mudar. Por que você vive dando desculpas? Porque é muito mais fácil ficar argumentando, dizendo isso e aquilo, e falando do outro, e falando do outro. Mas olhe para si, olhe para você, olhe para você mesmo. Cada vez que você falar do outro, que você for reclamar do outro, dizer que o outro isso, outro aquilo, outro aquele outro, olhe para você. Tem coisas que podem ser ajustadas. E talvez tenham coisas que não podem ser ajustadas, sabe por quê? Porque os teus valores são diferentes dos valores daquelas pessoas que você está convivendo. Quando é no trabalho, ok, é muito simples porque você vai conviver ali e você tem que ter uma postura de trabalho, você tem que ter aquela postura, você está ali para ter um ofício, você tem uma função, né? Algumas vezes, quando os valores são muito diferenciados, você pode ter a opção realmente de mudar de lugar, de mudar de trabalho. Outras vezes você não consegue. Hoje, por exemplo, nós estamos numa época que você pensa em mudar de... Meu Deus, vou mudar de trabalho agora. Depende do trabalho, depende de como você está, depende da tua situação. Você não pode mudar, não é porque você quer, é uma condição. Você está sob essa condição, então você não pode mudar. Agora, na tua convivência, no teu dia a dia, se você está dentro de uma família ou num relacionamento onde você tem valores que a outra pessoa não tem, e esses valores são muito divergentes, não tem como convergir. Você falar, a pessoa entende B, a pessoa falar, você entende B. Por quê? Porque vocês estão vibrando em frequências diferentes, porque vocês estão como se estivessem falando línguas diferentes. Um fala inglês, outro fala hebraico. Não tem como se entender. Um acha que precisa estar andando todos os dias, o outro diz que não, tem que ficar sentadão ali. E daí o que acontece? Você está sempre sozinho ou sozinha num relacionamento quando isso acontece. E quando acontece com os filhos? Com os filhos existe uma diferença. A diferença quando acontece com os filhos é que existe a questão da autoridade do pai e da autoridade da mãe. E essa questão da autoridade do pai e da mãe é até um pouco estranho, né? Porque muitas vezes nós achamos que os nossos filhos, eles estão absorvendo aquilo que nós passamos, mas eles absorveram uma parte, outra parte eles construíram, eles transformaram, e muitas vezes muitas coisas são muito diferentes. E conforme os filhos vão crescendo, nós vamos fazendo o quê? Aprendendo a respeitar os jeitos de cada um. E para que a gente possa conviver em paz, em harmonia e fazer a manutenção do nosso equilíbrio, a questão dos nossos relacionamentos é uma condição básica, porque nós não somos felizes sozinhos. Como diz, nós seres humanos somos hipossuficientes. Nós precisamos dos outros e nós temos a colaboração de muitas pessoas na nossa vida. Tudo que eu tenho, muitas coisas, tudo que você tem, talvez, né? Observe, foi você quem fez? Veio de ti? Você quem produziu? Você que construiu? Muitas vezes até o pão que você come veio de onde? Muitas vezes não foi você quem fez, né? E se não fez, a farinha você fez, plantou o trigo, plantou o milho. Então veja, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros nessa convivência da sociedade, nós precisamos uns dos outros na convivência familiar, nós precisamos uns dos outros no nosso trabalho, com os nossos amigos, mas precisamos observar que precisamos estar sim fazendo um processo de manutenção do equilíbrio. Nós precisamos saber que nós todos somos semelhantes,
mas não somos iguais. Ninguém é igual a ninguém. Não somos melhores, mas também não somos piores. Mas não somos iguais. Nós somos apenas semelhantes. Com pensamentos, com sentimentos, com histórias, com vibrações diferentes. Algumas vezes nós estamos vibrando, estamos nos unindo, nos integrando, outras vezes nós estamos nos integrando com outras vibrações, com outros grupos, com outras partes, né, do planeta, das convivências no nosso dia a dia. E assim nós formamos as comunidades, nós formamos os agrupamentos. E quando nós estamos no nosso dia a dia, para que a gente possa estar feliz, para que a gente possa estar pleno, para que a gente chegue mais perto da plenitude, porque muitas vezes nós temos momentos de plenitude e nós não vivemos, né? De uma forma reta, nós vivemos nesse processo de estar sempre buscando um centro, o nosso centro, o centro da vida, o centro do equilíbrio. Sempre lembrando que precisamos estar fazendo a nossa manutenção e lembrando que o que nos conduz e o que te conduz, qual é o veículo da sua vida? O seu pensamento. O pensamento nos conduz, porque o pensamento gera sentimentos que geram atitudes, ações, palavras e resultados. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo encontro.